Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, chegamos para mais um episódio, dessa vez para falar sobre saúde. Eu sou Margot Ferreira. E eu sou Ângela Bezerra. Pois aí, hoje a gente vai falar, minha gente, sobre um assunto que todo mundo que tem mais de 50 anos, está vivendo essa fase da vida, deveria se preocupar em dobro, que é o herpes zoster. E quem tem sofre muito, que é muito doloroso, né? E a gente trouxe aqui um especialista para falar sobre este assunto, esclarecer todas as dúvidas, né? Que é a infectologista Mônica Bai. Muito bem-vinda, Mônica. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui para falar sobre um assunto tão importante. Pois é. Você se apresenta para a gente, além de infectologista, como é que funciona a sua profissão? Eu sou médica infectologista, né, e sou professora da UFRN, dou aula para o curso de medicina no departamento de infectologia. E sou consultora do Ministério da Saúde para infecções de transmissão vertical, que são aquelas que são transmitidas da mãe para o bebê durante a gestação. Então, vivo nesse mundo da infectologia. Pois é, temos aqui mais de 50 anos, pelo menos eu e Ângela temos mais de 50 anos. Ângela já está vacinada, eu não estou ainda. A vacina é o melhor remédio? Quem tem possibilidade, né, de fazer a vacina, ela realmente tem uma eficácia muito boa para prevenir quadros de herpes zoster, que é uma infecção que, embora na maioria das vezes não seja uma infecção grave, ela é muito dolorosa, traz muito desconforto para os pacientes e pode deixar sequelas, né? Tem muitos pacientes que ficam com dor após a infecção, com neuralgia pós-herpética, e é uma condição muito desconfortável e difícil de tratar. Traduz isso pra gente. O que seria isso? Então, a infecção pelo herpes zoster, né, ela é uma reativação de uma infecção prévia que a pessoa teve pelo vírus da varicela, o vírus da catapora. E ela vai acometer sempre o trajeto de algum nervo, né? Então, vai pegar um nervo aqui da região torácica, pode ser da face. Sempre um nervo, né? Sempre o trajeto de um nervo, porque o vírus, ele gosta do nervo, né? Ele tem um tropismo que a gente chama pelo nervo. Então, ele vai sempre pegar alguma dessas terminações nervosas e ele vai acometer todo o caminho que esse nervo faz no nosso corpo, né? Então, por isso que geralmente as lesões, assim, elas pegam metade do peito, né? Ou pegam só um lado da face, porque é o trajeto que esse nervo faz. É uma ferida exposta? É uma ferida exposta. Geralmente começa com uma coceira ou uma sensação de formigamento na área que vai ser acometida pela infecção. E depois aparecem algumas bolhas, umas bolinhas bem pequenininhas, avermelhadas. Essas bolhas vão evoluir, vão formar uma crosta, né, uma cicatriz. E depois dessa cicatrização, as lesões que estão na pele vão desaparecer. Mas o nervo que foi acometido pelo vírus, ele fica machucado, ele fica como se fosse com uma cicatriz. E essa cicatriz que fica no nervo é que causa dor, que causa o desconforto. E que é muito difícil da gente conseguir tratar, porque os remédios para dor convencionais que a gente tem, eles não costumam funcionar bem para esse tipo de dor. Mas ela se apresenta como uma crise passageira ou ela fica permanentemente na pessoa? Não, ela é uma crise passageira, né? Geralmente, esse quadro todo de surgir o formigamento, as bolhas, formar a casquinha, cicatrizar, ele vai durar em torno de 2 semanas. Né? Você falou sobre o vírus da catapora. Né? Necessariamente, quem teve corre mais risco de ter a herpes zoster, e quem tem herpes labial, genital, também corre o risco? É o mesmo vírus da catapora. Então, a pessoa que teve as lesões, né, da catapora, a manifestação clínica da catapora, ela tem sim um risco maior de ter herpes zoster, porque ela teve evidência dessa infecção, né? E uma infecção significativa que chegou a fazer as lesões de pele ser diagnosticada como uma catapora. Mas mesmo quem não teve esse diagnóstico clínico de catapora na infância, pode ter tido contato com o vírus em algum momento e na idade adulta, né, idosos principalmente, vir a apresentar um quadro de herpes zoster. Mas esse vírus é um vírus diferente daquele vírus do herpes comum que a gente tem no lábio ou em região genital. Eles são da mesma família, são primos, digamos assim, mas são vírus diferentes. Então, quem tem herpes na boca não tem um risco maior de ter herpes zoster. É outro tipo de infecção, outro vírus. Entendi. E as pessoas que têm baixa imunidade, elas têm, mesmo que não tenham tido contato com o vírus, elas podem
contrair na idade adulta? Podem. Esse é o principal, digamos assim, fator de risco para o desenvolvimento do herpes zoster. São aquelas pessoas que usam algum remédio para diminuir a imunidade, porque tem alguma doença, por exemplo, artrite reumatoide, ou lúpus, ou tem alguma doença de Crohn, por exemplo, né? Alguma dessas doenças autoimunes intestinais. Soropositivas também. Hoje em dia a gente usa o imunobiológico para quase tudo, né? Quem tem infecção pelo HIV também tem um risco aumentado, principalmente se tiver com imunodeficiência. Pessoas que têm câncer, né, que também vai causar uma baixa na imunidade. Mas às vezes a pessoa não tem nada disso, ela só está passando por uma situação de estresse, está dormindo mal, está se alimentando mal e vai apresentar um quadro de herpes zoster. Então ele é um marcador que a gente chama de uma imunodeficiência. E essa imunodeficiência pode ser em consequência de alguma outra doença associada, pode ser em consequência do uso de alguma medicação ou até de uma situação de estresse crônico, que a pessoa se alimenta mal, dorme mal e ela vai acabar reativando essa infecção. Gente, muita gente dorme mal e se alimenta mal e está estressada. Então... Por isso que quem tem mais de 50 anos é bom fazer a vacina se puder. Agora vamos falar sobre a vacina. A vacina é muito cara, é praticamente inacessível. Para a maior parte da população. Há possibilidade, como é que está o andamento da possibilidade dela se tornar oferecida pelo SUS? Então, a vacina ela entrou em consulta pública no início desse ano, né, para ser incorporada pelo Sistema Único de Saúde, e essa incorporação ela foi aprovada, se não me engano foi agora no mês de setembro. Então, a gente tem uma perspectiva, sim, de ter a vacina disponível no SUS, mas é claro que, como ela tem um custo alto, inicialmente ela não vai estar disponível para toda a população. O Ministério da Saúde ainda não emitiu um documento oficial sobre isso, mas a gente imagina que nesse primeiro momento vai ser dado preferência para aqueles pacientes que têm alguma deficiência de imunidade e para aqueles pacientes com mais de 80 anos, que são os que apresentam maior risco, né, de desenvolver a infecção e de ter complicações relacionadas a ela também. A vacina contra a varicela, né, a famosa catapora, ela poderia resolver assim, a questão da imunidade no adulto ou não? Assim, se a vacina da catapora ela for feita na infância e isso vai conseguir evitar que essa criança ou esse adulto tenha infecção pelo vírus da varicela zoster. Então, isso pode sim diminuir o risco de que quando essa pessoa chegue ali em torno dos 50, 80 anos, ela venha desenvolver herpes zoster. Mas isso não é 100% eficaz, né? Diminui um pouco o risco, sim. As duas vacinas, elas são diferentes. A vacina da catapora, que está disponível no calendário do Ministério da Saúde, ela é uma vacina de vírus vivo e ela deve ser feita ali entre os 15 meses e a segunda dose em torno dos 4 anos de idade, junto com a vacina de sarampo, cachumba, rubéola. A vacina do herpes zoster, ela é uma vacina já de proteína recombinante. Então, ela não é de vírus vivo, ela é mais segura. Ela pode ser usada por quem tem imunodeficiência, por exemplo. A vacina da catapora não, porque ela é feita de vírus vivo atenuado. Pode ser um tiro no pé, né? Então se a gente pensar na imunidade da pessoa já adulta, né? A gente precisa ter esse cuidado. Mas a vacina da varicela, ela pode ajudar, sim, a diminuir os quadros de zoster. Se feita nesse momento da infância, no momento adequado. Para quem já é adulto, ela não tem nenhum benefício quanto a isso. Aí a gente precisa fazer a vacina de zoster mesmo, que é a de proteína recombinante. Fala para ela aquilo que você estava comentando sobre quando você era criança. Então, eu e a Ângela fazemos parte, né, da mesma geração, né? Eu lembro que a minha mãe, eu tive catapora, coqueluche, cachumba, todas as doenças relacionadas à infância eu tive todas, porque a minha mãe era assim. Minha filha, fulano, filho de dona Nilza, ele tá com cachumba, vai lá pegar logo a cachumba, pra gente se livrar logo da cachumba. Então, assim, eu tive todas as doenças. E você ia? E eu ia. Olha, eu tive rubéola, eu tive cachumba, primeiro de um lado, depois do outro lado. Tive coqueluche. Eu conheço poucas pessoas que tiveram coqueluche. Que olha, é um sofrimento. Você tosse até perder o ar. É muito ruim. Então, essa prática que era tão comum na década de 1970, né, quando eu fui criança, isso continua valendo? Realmente é bom você ter as doenças da infância, na infância mesmo, porque você está até mais resguardado em relação aos anticorpos? Bom mesmo é todo mundo se vacinar, né? E Com não certeza. ter doença nenhuma, Não, né? nem na infância, nem na vida adulta.
Mas assim, na década de 70, né, até na década de 80 mesmo, a gente ainda não tinha essas vacinas disponíveis. A gente começou a ter a vacina para sarampo na década de 80 e as outras vacinas, a da varicela, é da década de 90, né? Então, quando não existia vacina, essa prática ela era ok, porque realmente você ter uma primeira infecção por catapora como adulto, ela vai ser muito mais grave do que numa criança. Mas hoje, com vacina disponível, né, o que a gente precisa fazer é vacinar as crianças, para que elas não tenham nenhuma dessas infecções, nem na infância e nem na vida adulta, né? Porque essa é uma vacinação que ela vai trazer benefícios para o indivíduo para a vida toda, né? Não vai proteger só a criança naquele momento. Não cabe mais, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Vai ali na casa do vizinho, pegar ali a rubéola para gente celebrar logo. Porque traz sequelas graves. E não só isso, a gente já não tem mais essa vida social como era antigamente, né? Cada um no seu apartamento, não tem mais tanta convivência, assim, daquela forma. Pelo menos eu vivia na rua. É diferente, né? Realmente é diferente. Mas, assim, falando de vacina, né? A gente está falando... Os meus filhos se vacinaram. Todas essas vacinas eles tomaram. Então, é um risco que eles, na vida adulta, por exemplo, não vão ter de pegar, por exemplo, a herpes zoster? Eles vão ter um risco menor, com certeza. Esse risco não é zero, porque a vacina ela não tem 100% de eficácia, né? A gente tem relatos de algumas crianças que foram vacinadas e ainda assim tiveram quadros de catapora, quadros bem leves. Então, existe ainda, a vacina tem uma eficácia em torno de 80%, né? Ainda vai existir uma pequena porcentagem de crianças que vão poder se expor ao vírus e adquirir a infecção mesmo assim. Mas ela já traz uma redução muito importante. A rubéola na gravidez, por exemplo, pode trazer sérias consequências ao bebê, né? Sim. Vamos chamar o depoimento para essa conversa? Vamos embora. E um depoimento ilustre, né, da nossa queridíssima imunologista, um personagem tão importante, né, na época da pandemia para a gente, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente. Sim. Janeuza Souto, queridíssima. Fala aí. Olá, eu sou Janeuza Trindade de Souto, sou professora de imunologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de ter passado pelo processo, né, de herpes zoster há alguns anos. É um processo extremamente doloroso, né? Quem já teve herpes zoster sabe bem disso. Eu comecei a sentir uma dor nas costas, bastante incômoda, e eu não consegui fazer associação, né, de imediato com zoster. Só quando eu observei umas bolhas na região do meu glúteo, foi que eu comecei a ter, né, essa percepção que poderia ser zoster. E aí eu contactei uma colega infectologista que avaliou e confirmou pela minha sintomatologia, né, e pela presença das lesões, que são as bolhinhas que aparecem, geralmente perto de inervações, né, de algum circuito de nervos que a gente tem, normalmente onde esse vírus ele se acumula. Então, para além, né, das explicações científicas que fazem parte da minha área de atuação, eu estou aqui no lugar de fala de uma paciente que teve zoster. É uma experiência extremamente incômoda, ruim mesmo, né? Eu fiquei sem conseguir dirigir vários dias, sem conseguir dormir direito, não conseguia me mover, porque a dor era toda, né, na parte das minhas costas, e qualquer trepidação no carro era extremamente doloroso. Dormir era incômodo, eu não tinha posição para dormir, não tive febre, né, mas o mal-estar, né, a dor onde tinha inervação era extremamente incômoda. Então, a principal característica de zoster, assim, eu lembro, eu tive 2 vezes, né, antes da vacina, e é importante informar que a vacina ela é extremamente protetora, ela evita, né, essas crises de zoster. Mesmo quem já teve zoster, é importante vacinar, porque o vírus ele fica latente. Então, era essa a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, do quão esse processo é doloroso e debilitante. Eu fiquei vários dias sem conseguir trabalhar, porque eu não conseguia me locomover direito devido a esse processo bastante dolorido que eu passei por conta da infecção ativa do zoster.
Muito muito interessante. obrigada, Janeuza, por esse depoimento tão importante. E vindo de uma pessoa que entende tanto do assunto, E né? é uma especialista, justamente, uma especialista É. que viveu na pele ou nos nervos. Literalmente. Agora, E sabe tudo de vacinas. Pois é. então, É. e ela tocou ali num ponto que me chamou a atenção, né, da dor, né? E você falou das lesões, né, anteriormente. Então, a dor, ela pode continuar mesmo depois da cicatrização, é isso? Isso. A dor é o principal problema relacionado ao zoster. Tanto durante a infecção, né, quando a gente tem atividade, tem as bolhas, quanto depois. Porque como faz essa lesão permanente no nervo, isso fica para o resto da vida, né? Então, tem pessoas que ficam sem sentir a área que foi acometida, com uma alteração da sensibilidade para sempre, né? Que dizem, é como se essa área tivesse sempre dormente. Tem gente que sente dor mesmo, fisgadas, agulhadas. E essa é uma dor difícil de tratar porque a gente precisa usar uma medicação que atue no nervo. Não é um paracetamol, uma dipirona, um remédio desses para dor, né? E uma coisa importante é que quando as pessoas identificarem, né, que estão tendo um quadro que pode ser herpes zoster, procurem o atendimento rapidamente. Porque a gente iniciar a medicação para o tratamento, iniciar o aciclovir, isso vai diminuir o tempo de duração dos sintomas e vai diminuir a chance de ficar essa sequela dessa dor neuropática que é difícil de tratar. Agora, sobre a vacina, que ela falou que mesmo depois de ter o problema, é bom se vacinar mesmo assim? Sim, porque o que acontece com o vírus? O vírus, ele fica no nosso organismo. Então, mesmo que você tome a medicação e faça um tratamento, ele não vai ser eliminado completamente, né, pelo uso do remédio. Então, quem já teve zoster uma vez, pode ter 2, 3, 4, 5 vezes. Então, tomando a vacina, essa pessoa vai estar protegida. Mesmo, eu já tive uma vez a infecção, mas você tem risco de ter novamente. Se vacine, porque isso vai evitar que você tenha outra infecção. E realmente é um quadro muito doloroso e às vezes as pessoas se assustam. Ela estava contando a história dela, estava lembrando do meu pai, que tem 70 anos, e ele me ligou um dia com dormência na face. Muito preocupado, achando que ele podia estar tendo um AVC ou alguma coisa assim. Que ele não estava sentindo um lado da face, estava dormente. E aí a gente foi ver e era um quadro de herpes zoster que estava começando. Olha. 2 dias depois apareceram as bolhas e ele fez todo o quadro clássico, né? Quando ele me ligou e falou que tinha essa dormência, eu já prescrevi a medicação para ele começar a tomar. E ele ficou super bem, ele não sente nenhuma dor hoje em dia, ele teve uma recuperação ótima, mas isso está muito relacionado ao início precoce da medicação. Então, quem sentir, começar a ver que está com essa dor, com essa dormência, que aparece as bolhas, procure logo o médico para iniciar o tratamento, que isso vai diminuir a chance de ficar com a dor. E você falou também, uma pessoa que tem uma crise, a primeira, se Margot tem e eu convivo com ela, eu posso contrair? A transmissão, ela é mais nesse estágio do zoster por contato. Então, quem encostar nas lesões, quem faz a troca de curativos da pessoa, por exemplo, essas pessoas têm um risco maior de infecção pelo Marido, vírus da mulher, varicela. namorados, namoradas. Esse contato mais próximo. A varicela, a catapora, aquela que a gente costuma ver mais em crianças, a transmissão é pelo ar. Aí essa sim é extremamente contagiosa, até 30% das pessoas que tiverem contato com alguém com catapora em atividade vai desenvolver a doença. Aí essa precisa de um isolamento mais restrito, né? Mas quem tem zoster, a gente orienta que cubra bem as lesões, né? E que tenha cuidado ao manipular. Quem for fazer o curativo, trocar o curativo, tem que estar protegido, porque aí existe um risco de infecção. Mas com a lesão coberta, tapada por um curativo, não existe risco. Dormir separado é bom, né? Se for possível, sim, né? Evitar De esse preferência, contato mais né? próximo. Durante quanto tempo? Durante o tempo que tiverem as lesões ativas. No momento que elas criam a casquinha, né, a crosta de cicatrização, não tem mais risco de ocorrer a transmissão. É só enquanto tem as bolhas. O que leva em torno de 2 semanas. O que leva em torno de 2 semanas. Agora vamos falar de vacina, né? Você tem reforçado desde que a gente começou a conversa sobre a importância da vacina, mesmo especificamente essa da herpes zoster não ser disponibilizada, mas a vacinação de crianças, né? E a gente vê todos os dias, praticamente, que está reduzindo a taxa, né, de vacinação, não tem alcançado as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
E aí, esse quadro é muito grave? Como é que você avalia essa situação aí? Esse quadro é gravíssimo, extremamente preocupante. O Brasil, para vocês terem ideia, ele tinha conseguido o selo de eliminação do sarampo no início dos anos 2000. E agora, nos últimos 2 anos, a gente voltou a ter casos da doença e a gente perdeu essa certificação Foi um movimento de da vacina Organização que Mundial da pandemia, Saúde. Né? Que O negacionismo. veio, o negacionismo. Que veio aí atrelado, né? Exato. Você falou em coqueluche, a gente voltou Sim. a ter casos de Não coqueluche. acredito. Por falta de vacinação mesmo. Né? E assim, a gente sabe que o calendário vacinal da infância ele é bem completo, né? O do Ministério da Saúde. Então, a criança precisa tomar várias vacinas. Né? Às vezes a gente, como mãe, fica com pena, porque leva para vacinar e a criança toma 13 injeções, às vezes, no mesmo dia. Mas aquilo traz um benefício tão grande que a gente não pode deixar de levar para vacinar, né? As vacinas todas que estão no calendário do Ministério da Saúde são vacinas que foram muito estudadas, que têm aprovação em agências da Europa, dos Estados Unidos, que são usadas em todos os países, né? Não tem nenhuma vacina que está no calendário do Ministério da Saúde que seja vacina experimental ou que seja uma vacina que ainda não se sabe muito bem se ela realmente vai ter um benefício significativo. Tudo que está ali foi muito estudado, passou por vários processos de incorporação. Eu falei agora da consulta pública, né, que teve para a vacina do herpes zoster. Então, todas as vacinas elas passam por todos esses passos para serem incorporadas. E a gente fica muito triste quando a gente vê uma vacina sendo disponibilizada e as pessoas não aproveitando essa oportunidade, né? A vacina do HPV, que é outra vacina que é muito cara, que na rede particular custa aí 2, 3 mil reais e que o SUS disponibiliza para todas as crianças a partir de 9 anos de idade para fazer essa vacina, que vai prevenir um câncer na vida adulta. Né? Então a gente tem que aproveitar que a gente tem muitas vacinas disponíveis gratuitamente e fazer bom uso delas. Eu já ouvi mãe falando que não ia dar a vacina para a criança de 12 anos porque ia estimulá-la a começar uma vida sexual. A gente já conversou sobre este assunto aqui no Filhas da Pauta. A gente já trouxe um especialista em HPV, né? E é o mesmo problema, né? Há uma cultura até maléfica, assim, criminosa, né? Que estimula a não vacinação, né? Toda ela. Seja em criança, seja em adulto. A própria vacina da Covid, a gente citou aí, foi a partir daí que desencadeou, né? Vocês que estudam vacinas, percebem esse marco? Na verdade, esse movimento anti-vacinas, ele já vem de antes da Covid, né? Eu acho que ele se intensificou com a Covid porque teve um agravante de serem vacinas que foram desenvolvidas em muito pouco tempo. E eu acho que isso deixou as pessoas muito inseguras. Mas esse movimento ele já é antigo. Tem várias hipóteses, né, para o surgimento dessa cultura anti-vacina. E a última hipótese que eu ouvi que me chamou a atenção é que esse movimento ele começa nos Estados Unidos, onde as vacinas elas são pagas, geralmente pelos seguros de saúde. Então, será que talvez não teve uma questão econômica aí do seguro-saúde que não quer fazer o pagamento dessa vacina, então não quer estimular que as pessoas busquem esse direito, né, com alguma desinformação sobre as vacinas para tentar reduzir seus custos? Então, tem uma série de hipóteses sobre isso. Às vezes as pessoas citam estudos que associam vacinas com algum desfecho negativo, né, com autismo em crianças, com trombose, a vacina da Covid. Inventaram essa história do AVC, que tinha aumentado o número de casos de AVC. Nossa, depois da vacina. Eu tive aneurisma há pouco tempo. E aí fiz a cirurgia, e falando para os meus irmãos que eles precisavam fazer, um deles, que é negacionista, ele falou, isso aí foi a vacina da Covid. Ah, meu Deus. Eu nem tenho que responder nunca. É melhor calar. Gente, é que existe uma confusão, às vezes, entre associação, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, e causa. Não quer dizer que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, que uma é a causa da outra. Né? Mas a gente nota, assim, o crime, né? Essa ação criminosa que prejudica, expõe crianças, que são pessoas que não têm a possibilidade de decidir por elas, né? Elas precisam desse cuidado, né? Por isso que eu acho tão importante, na minha infância era assim, a vacina ir até a escola.
Não tinha Não era acordo. pai e mãe que te arrastavam para o posto de saúde, era a vacina chegava. Eu fui vacinada contra a varíola. A nossa geração Na foi. escola. Aquela pistola desse tamanho, com uma agulha só, E para todo 300 crianças. Pof, pof, pof. O terror do infectologista passando hepatite C e hepatite B para todo mundo. Mas eu fui vacinada Mas contra a foi varíola, assim. tenho aqui Eu também. a minha cicatriz até hoje. Mas assim, como é importante a escola também entrar aí nesse contexto, de repente é algo que o Ministério da Saúde precisa pensar para implantar a obrigatoriedade da vacina nas escolas, porque isso E a informação, neutralizaria o negacionismo dos pais, Ângela. E a informação precisa circular, assim, É. sem fake news, né? Que eu acho que esse é um dos grandes males. Um dos grandes males. Foi feita essa tentativa de colocar algumas escolas até particulares aqui do Brasil tentaram colocar essa obrigatoriedade da vacinação para o retorno às aulas depois da pandemia. Mas isso não deu muito certo, teve muito protesto, né, por parte dos pais que se sentiram assim, com o seu direito sendo tolhido de escolher não vacinar seus filhos. Então é uma situação complexa. Que absurdo. Isso não é um direito, né? Vamos dizer. Isso é uma negligência monstruosa. É difícil. E o Ministério da Saúde ele tem um programa que se chama Saúde na Escola, que é justamente para estimular essas ações dentro do ambiente escolar. Esse programa ele ficou um pouco esquecido nos últimos anos, mas está se tentando retomar agora em 2025 com algumas ações tentando levar, né, mais informação de saúde para dentro das escolas, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, sobre dengue, sobre vacinas, né, sobre uma série de doenças que a gente tem prevalentes e cuidados de saúde mesmo. Voltando ao herpes zoster, as mulheres são mais vulneráveis ou não? Olha, não tem uma especificidade do ser mulher que torne a gente mais vulnerável a desenvolver um herpes zoster. Mas a gente vive num contexto social, digamos, que eu acho que sim, nos torna mais vulneráveis. Porque nós somos geralmente submetidas a uma carga de trabalho maior, a um estresse maior, a uma privação de sono maior. Então, isso acaba interferindo, né? E em muitos locais, em muitas populações, as mulheres apresentam mais herpes zoster do que os homens. Mas não que isso esteja ligado geneticamente, intrinsecamente à condição de ser mulher, mas mais ao contexto de vida mesmo, social, em que a gente está inserida. Porque quando você falou em estresse, eu pensei, a mulher, ela se estressa naturalmente muito mais, porque ela é muito mais sobrecarregada do que o homem, a gente sabe disso, né? A gente vive debatendo isso aqui. Então, a carga emocional é muito maior. Sim. O estresse é muito maior e a imunidade vai lá para baixo. E logo vem a herpes zoster. Exato. Mas, enfim, acho que a gente está chegando, né? Estamos chegando ao fim. Ao final, e assim, eu acho que é importante a gente deixar um recado, né? Deixar um recado. O que a senhora considera relevante, depois de tudo isso que nós debatemos aqui, reforçar para quem está nos assistindo? Acho que duas coisas são importantes de reforçar. Primeiro que se você identificar algum sinal, algum sintoma que você acha que pode ser uma infecção por herpes zoster que está se desenvolvendo, procurar logo um atendimento, né, uma unidade básica de saúde, um médico, para ser atendido e iniciar o tratamento mais cedo possível para evitar as sequelas, né, a dor, a neuropatia que fica como consequência do herpes zoster. E a outra é que para todo mundo que pudesse vacinar, se vacine, né? Quem tem mais de 50 anos com a vacina do herpes zoster, e não esquecer de levar as crianças também para fazer as vacinas regulares do nosso calendário. E quem não puder se alimentar direito, né, para dar uma reforçada aí nos anticorpos, na imunidade, né, não, doutora? É isso, né? Se não puder pagar R$2.000 ou mais do que isso por uma vacina, porque é pesado. Gente, poucas pessoas podem, né? Pouquíssimas pessoas podem. Esse é um fato, realmente. Se tudo der certo, o Ministério da Saúde vai disponibilizar no futuro aí para todos. Perfeito, é isso que a gente espera. Muito obrigada pela sua presença. Acho que foi muito importante esse esclarecimento, né, em relação a uma doença que nem é tão falada, mas que deixa tantas pessoas assim em situação muito sofrida, principalmente pela dor, né, que é submetida, né? Pois é. Então é isso, gente. A gente conversou com Mônica Bá, infectologista, e como sempre a gente traz a nossa frase de efeito. Eu vou repetir uma frase que a gente já falou em outra entrevista de saúde, que é a música Saúde, de Rita Lee, né, que
70 mais, né? Morreu 70 mais. E é aquela, me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Então se cuidem, vacinem-se se puderem, né? Se não puderem, né? Por uma questão financeira, econômica, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então cuidar da saúde, comendo bem, fazendo exercícios, que isso aí não custa tanto. Não, doutora? E as vacinas verdade. que estão disponibilizadas, por favor, vamos Tomem. usufruir, né? Vamos Levem levar suas as crianças para vacinar. Para vacinar. O Zé Gotinha tá fazendo falta. Voltou agora, né? Graças a Deus, com força Não, total. ele está aí, mas falta as famílias fazerem esse movimento, né? Então, vamos lá. É um Vamos cuidado lá. com seus filhos. Muito e obrigada. com isso, a gente encerra, né? Vamos encerrar. Gente, olha, fiquem ligados, tá? Se inscrevam aqui no canal e acompanhem. Tem muita entrevista legal por E aqui. sigam no Instagram, Filhas da Pauta Pod. Tchau, Beijo. gente. Até a próxima. Tchau.